Olá, em continuidade então a nossa LDB, nós paramos então no artigo 27, agora vamos continuar com o artigo 28, que trata sobre educação para a população rural, população rural, que diz o seguinte, que educação básica deve ser adequada à população rural, ou seja, tem que ter um currículo adequado à população rural, um currículo adequado aos interesses, às necessidades da população rural, isso é fato básico. Calendário, ele pode ser flexibilizado? Com certeza, de acordo com as condições climáticas, por exemplo, seca, enchente, o ciclo agrícola, também pode se adequar ao calendário, claro, mas jamais diminuir horas e dias letivos. Nenhuma circunstância se permite que sejam diminuídas horas ou dias letivos. Então, adequa-se o calendário, mas não se diminui horas nem dias letivos. E deve-se também organizar a adequação da educação rural de acordo com o trabalho na zona rural. Porque o trabalho na zona rural é algo muito próximo de todos daquela realidade. O campo, o trabalho no campo, a colheita, o plantio, etc. As questões que envolvem o trabalho no campo são muito presentes na cultura da zona rural. Então é fundamental que a escola se atente para isso e construa um currículo, uma organização de educação que esteja adequada ao trabalho na zona rural. E aí, olha só que interessante, isso aqui também é de 2014, é uma alteração super recente da LDB, que fala o seguinte, o fechamento de escolas de campo, escolas indígenas, escolas quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, por exemplo, o Conselho de Educação, estadual, federal, municipal, distrital, que seja. Então, esse conselho, antes de fechar a escola, esse conselho precisa se manifestar, dizendo que aprova ou não o fechamento daquela escola rural não, do campo, não é a escola rural. Escola rural é outro conceito, que nós já vimos isso nas diretrizes. Escola do campo, escolas indígenas ou quilombolas, para se fechar, o conselho tem que se manifestar. Tem que se manifestar e, além disso, que considerará a justificativa apresentada da Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Olha o quanto se tem que fazer para se conseguir fechar, se for o caso, uma escola de zona rural, uma escola do campo, uma escola indígena ou quilombola. Por quê? Estava se acontecendo até 2014 uma onda de fechamento dessas escolas, porque são poucos alunos e mantêm a estrutura toda, né? E fazendo transporte desses alunos para escolas urbanas, que não tem nada a ver com a cultura de onde eles vêm. Portanto, agora, para se fechar as escolas, é preciso esse fechamento, é preciso que haja a manifestação do conselho, né? Esse conselho vai considerar a justificativa da Secretaria de Educação Municipal, Estadual ou Distrital, né? E também vai ter uma análise do diagnóstico do impacto do fechamento, né, dessas escolas, além da manifestação da comunidade escolar. Então, tudo isso é para impedir que as escolas sejam fechadas aleatoriamente, né? E aí, os artigos 29, 30 e 31, eles falam sobre, principalmente, a educação infantil. Tratam sobre a educação infantil dizendo o seguinte, que a educação infantil, ela visa o desenvolvimento integral do ser humano. Então, se a prova trouxer só o cognitivo, porque é tido como mais importante, não. Integral, cognitivo, afetivo, psicomotor, social, cultural, emocional, os aspectos integrais do ser humano são considerados na educação infantil, complementando a ação da família e da comunidade, né? Que é organizada a educação infantil em creches 0 a 3 anos, pré-escolas 4 e 5 anos, educação infantil. Regras comuns para a educação infantil. Avaliação tem? Claro que tem. Avaliação com bebês de 0 anos? Sim. Nas creches tem avaliação? Tem. Para a escola? Também.
muito comum questões de prova sobre isso, colocando que a avaliação é uma coisa que menos importante, ou que não tem avaliação, né? Que a avaliação vai ter no fundamental, né? Não, no infantil tem avaliação. Como é que é essa avaliação? Acompanhamento e registro do desenvolvimento do educando, né? Então, ou seja, é relatório. Acompanhamento e registro é um relatório, né, do educando em desenvolvimento sem objetivo de promoção para a série seguinte. Então, tem avaliação, não esqueça disso. Tem avaliação, sim, em educação infantil. Além disso, a mesma coisa, né, sobre a carga horária. 800 horas distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos de trabalho educacional. Não falou sala de aula. Atente-se bem para isso. Não falou sala de aula, falou trabalho educacional. Expressões sutis que podem se configurar em questões de prova. Por quê? Se a prova trouxer em sala de aula, está errado. Pode ser sala de aula? Pode. Como também não pode ser. Pode ser outros espaços. Fora da escola, em espaços na própria escola, internos ou externos, que seja. Então, de trabalho educacional. O que é trabalho educacional? Aí existe uma gama de questões que podem ser incluídas nessa expressão trabalho educacional. Mas, de qualquer maneira, 200 dias de efetivo trabalho educacional. No mínimo. Pode ser mais que isso? Pode. Em Brasília, 1.000 horas, por exemplo. Tá? Mas, no mínimo, 800 horas. Pode fazer um intensivão, trabalhar manhã e tarde, que você cumpriu 2 dias? Não. É 800 horas em, no mínimo, 200 dias letivos. No mínimo, 4 horas para o turno parcial. E, no mínimo, 7 horas para a jornada integral. Então, para ser integral, tem que ser 7 horas. Aí, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, completa isso aqui. Diz que o turno parcial é de 4 horas, né, que pode ser o turno matutino, ou o turno vespertino, ou o noturno também. E diz o seguinte, que a educação integral pode ser entre 7 e 10 horas. Então, no mínimo 7, no máximo 10 horas. E lá diz, todos os dias da semana, durante todo o período letivo. Tá? Então, ou seja, para ser considerada segundo as diretrizes, que as diretrizes têm o papel de complementar a LDB. Então, a função dela é essa mesma. Segundo as diretrizes, ela traz o que a LDB não trouxe. As diretrizes completam isso aqui dizendo que para ser integral tem que ser no mínimo 7, no máximo 10 horas. Além disso, tem que ser a semana inteira durante todo o ano letivo. Tá? Não pode ser só alguns dias, não. E o controle de frequência, isso aqui também é novo, é uma alteração nova, pela instituição de educação pré-escolar, é feita pela instituição, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Né? E aí, nesse sentido, é o mínimo que o aluno precisa estar na escola e providências têm que ser tomadas caso não haja, como por exemplo, a notificação ao conselho tutelar. Além disso, a expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento desse aluno. Então, tem que se expedir documentos, é obrigação, regra comum, a que a escola faça a expedição de documentos, de relatórios, de registros que comprovem como que o aluno se desenvolveu. Né? E aí, no ensino fundamental, está no artigo 32. Qual é a premissa básica do fundamental? A formação do cidadão, né? Por meio da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, a aprendizagem dos ambientes natural, social e político, as tecnologias, artes, valores, né? Então, ou seja, está aqui como expresso, como fazendo parte do ensino fundamental, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, mais uma vez, são tudo isso aqui, ó, conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, tudo isso aqui faz parte do currículo do fundamental, né? No currículo oficial, formal. A atitude não é currículo, é só currículo oculto, é só currículo informal, falso, oficial, assim como valores também. Habilidades e também conhecimento. Conhecimento e valores são no mesmo patamar.
Um não é mais importante que o outro em relação ao currículo. Atente também para isso na prova. E vínculos com a família, solidariedade e tolerância. E é facultado aos sistemas de ensino fundamental se desdobrar em ciclos. Está repetindo o que já colocou no artigo 23. O artigo 23 dizia que a educação básica pode se organizar em seriação, ciclos, semestralidade, alternância, grupos de estudo, períodos em grupos não seriados ou de forma diversa, né? Está repetindo aqui também, mais uma vez, é facultado que se desdobre o ensino fundamental em ciclos, né? E ainda no ensino fundamental, nós temos aqui os sistemas que adotam a seriação, né? Os sistemas que usam a seriação, eles podem adotar a progressão continuada. O que é progressão continuada? É o aluno que ele progride, passa para a etapa, fase, série seguinte, sem precisar terminar o ano especificamente. Ele progride de acordo com a aprendizagem e não com o tempo. A lógica é a aprendizagem e não ter que esperar terminar o ano para poder passar para a série seguinte. Não. Ele pode progredir continuamente, mesmo na seriação, tá? Porque a progressão continuada é um aspecto básico, fundamental dos ciclos. Mas na seriação, segundo o LDB, também é possível haver a progressão continuada, né? Sem prejuízos à avaliação. Claro, não pode ter prejuízos. A avaliação precisa ser feita com certeza. E o ensino será ministrado em língua portuguesa nas comunidades indígenas e também na língua materna. Então, nas comunidades, então, o ensino no Brasil é ministrado em língua portuguesa, mas nas comunidades indígenas é na língua materna e também na portuguesa, porque as diretrizes curriculares nacionais colocam que os índios, a educação indígena será intercultural e bilíngue, ou seja, nas duas línguas, na língua portuguesa e na língua materna. Então, o ensino brasileiro é ofertado em língua portuguesa, sendo o ensino indígena também na língua materna. E o ensino brasileiro será presencial. Essa é a regra. Porém, EAD, educação à distância, ela é uma complementação ao fundamental ou em casos emergenciais. Mas o ensino no fundamental é presencial. A regra é que seja presencial, que pode ser como uma complementação ou, né, em casos emergenciais. No artigo 33 e 34, trata sobre o ensino religioso. Olha só o ensino religioso. Ensino religioso, a matrícula é facultativa, mas a oferta é obrigatória, tem que se ofertar, porque ele é parte integrante da formação básica do cidadão. É uma contradição aqui, né? Porque se o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão, então como é que a matrícula é facultativa? Cuidado na hora da prova para não confundir isso aqui, porque é uma contradição que a lei trouxe, sim, né? Só que cuidado para não confundir isso e achar que a matrícula é obrigatória. Não, a oferta tem que se ofertar, mas a matrícula é facultativa. Nos horários normais, não é para poder criar um outro turno, um outro horário, não. Horários normais de trabalho, né? É para trabalhar diversidade cultural, religiosa, vedada qualquer forma de proselitismo, de captação de fiéis, de convencimento para uma religião ou outra específica. Vedada qualquer forma de proselitismo. E os sistemas de ensino, cada sistema de ensino municipal, federal, estadual ou distrital, vai ter regras próprias para a admissão de docentes para dar aula de ensino religioso, né? E aí, coloca aqui, ainda nesses artigos aqui, colocam que pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, né? Que é o que tem que acontecer no ensino fundamental, na educação básica como um todo. Porém, esse tempo de 4 horas, progressivamente, vai sendo ampliado para a educação de tempo integral. É outra coisa, que não é mais para religioso, não. Aqui é da educação básica. Então, ou seja,
o tempo em sala de aula, 4 horas, no mínimo. Progressivamente, eu posso aumentar esse tempo, né, de sala de aula, né, que aí compõe o tempo integral, tá? Artigo 35 da LDB fala o seguinte sobre o ensino médio. O ensino médio tem validade, tem duração mínima de 3 anos, mínima. Tem ensino médio que é de 4 anos, como por exemplo alguns ensino médios profissionais. Quais são as finalidades do ensino médio? Consolidação do ensino fundamental e prosseguimento de estudos. Porque quando o ensino médio estava gerido sobre a lei 5692/71, que é aquela lei máxima do tecnicismo, aquele ensino médio, ele era muito comum as pessoas disserem bem assim, dizerem assim, terminei os estudos, concluí os estudos quando terminava o segundo grau. Agora, na lei atual, o ensino médio não dá essa ideia de se terminar os estudos, dá a ideia de prosseguir os estudos, né? Trabalho e cidadania e também fundamentos científicos e tecnológicos que se assenta à sociedade, formação da pessoa ética, autonomia intelectual, pensamento crítico e reflexivo e vinculação entre teoria e prática, praxis, ou seja, é a relação dialética indissociável entre a teoria, que fundamenta uma prática, e uma prática que dá bases também para a teoria. Então, teoria e prática, praxis. Então, isso aqui são as finalidades para o ensino médio no artigo 35. No mínimo, 3 anos, né? E o artigo 36, ainda sobre o ensino médio, diz o seguinte, que a língua estrangeira moderna não pode ser latim, tem que ser língua estrangeira moderna. Inglês, também não, língua estrangeira moderna. No ensino médio, a primeira língua estrangeira moderna é obrigatória, assim como, né, a partir da 5ª série, né, do fundamental, anos finais em ensino médio, a primeira língua estrangeira é obrigatória e a comunidade escolar é que vai escolher que língua é que vai trabalhar. E a segunda língua é optativa, então tem que haver uma segunda língua optativa no ensino médio, uma língua estrangeira optativa, né? Além disso, filosofia e sociologia obrigatórias em todas as séries do ensino médio. No primeiro, segundo e terceiro ano tem que ter filosofia e sociologia. Qualquer questão de prova que coloque como complementar, como algo, né, que não tenha menos importância ou que seja só facultativo, falso, né? E aí a gente coloca aqui. Olha só, tem o artigo 36A, B, C e D. O artigo 36 ainda está falando sobre o ensino médio. O artigo 36, quando é A, B, C e D, é porque ele é uma complementação do 36. É um outro artigo diferente, mas que está ligado à ideia central do 36. O artigo 36 é ensino médio. E o artigo 36, A, B, C e D é educação profissional técnica em nível médio. Olha o que vocês precisam saber aqui. A educação profissional técnica em nível médio, ela tem que acontecer sem prejuízo ao ensino médio. Todas as disciplinas constantes do artigo 36 aqui, filosofia, sociologia, arte, tudo aquilo que for do ensino médio, não pode ter prejuízo, não pode ter. Então, educação profissional sem prejuízo algum ao ensino médio, nada se perde no ensino médio. Essa educação profissional técnica em nível médio pode ser articulada ao ensino médio ou subsequente ao ensino médio. Subsequente é quando você termina o ensino médio, acabou, fez ensino médio regular, terminou, você faz a profissional. Então é nível médio, é a nível médio que exigiu o nível médio, mas depois você terminou, subsequente ao ensino médio, você fez a profissional. Agora, articulada é que a gente precisa ter atenção. Essa aqui que é fundamental para que vocês saibam para a prova. Vejam só. Educação profissional técnica de nível médio articulada, ela pode ser integrada ou concomitante. O que é integrada? É na mesma escola, mesma matrícula, o PPP é igual. O projeto dessa escola, político pedagógico, da escola de ensino médio, ele engloba, integra as disciplinas tanto profissionais quanto as de ensino médio integradas. Ou seja, é um PPP só, um só projeto.
para essa escola pedagógico, que é o profissional e o ensino médio regular juntos, integrados. Então, é uma mesma escola, é claro, e a matrícula também é a mesma, porque a escola tem um só projeto, né, para esse ensino médio. Agora, a concomitante é que é diferente. A concomitante pode ser na mesma escola, só que é como se fossem duas escolas, porque é na mesma escola, mas tem um projeto para o ensino médio regular e outro projeto para o profissional, né? Então, não se integram. Só é concomitante, andam juntas, mas sem se integrar. Concomitante, que pode ser na mesma escola ou pode ser também em outras escolas também. O aluno vai para uma escola num turno, vai para outra escola em outro turno, e aí pode ser escolas diferentes, né? E as matrículas são distintas, tá? Então, são duas, então, ou seja, na integrada, eu tenho uma matrícula só, um PPP só, com disciplinas de ensino médio e profissional integrados, num único projeto de escola, matrícula única na mesma escola. Concomitante, não. Concomitante eu tenho. Pode ser na mesma escola? Pode. Só que quando é na mesma escola, o ensino médio e o profissional não conversam. Os alunos têm disciplinas que não estão integradas. Estão ali, não conversam entre si. Dois projetos, um para o ensino médio, outro para o profissional, né? E também pode ser em escolas separadas. O aluno vai para um turno para uma escola e por outro turno ele vai para uma outra escola profissional, por exemplo. E a matrícula é sempre distinta. Então, educação profissional articulada pode ser integrada ou concomitante. Vocês guardem isso aqui. Meu palpite é que haja questões de prova, situações reais ou hipotéticas que vocês vão ter que julgar para saber se aquele exemplo de escola é uma educação profissional técnica de nível médio articulada, integrada ou concomitante. Então, vocês têm que entender isso aqui, porque é o que mais... A subsequente é fácil, né? Ou seja, você acabou o ensino médio, logo depois você faz. Agora, essa aqui, a articulada, é que é mais difícil, né? E nós vamos entrar, então, agora nas modalidades da educação básica. Lembra de uma coisa, níveis da educação brasileira. 2, educação básica e educação superior. 2 níveis. Etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Etapas a básica. Modalidades são modos, formas, modos diferentes, maneiras, modos de organizar a educação básica de uma forma diferente, de uma forma peculiar, para atender certos grupos, como por exemplo a EJA. É uma modalidade, um modo que eu tenho para organizar a educação básica para atender aqueles que não concluíram a educação básica na idade certa. Então eu tenho que fazer um modo diferente de oferecer a educação básica para os jovens e para os adultos, né? Que pode ser feita por meio de cursos regulares ou só por provas, né? Que tem que ter a base nacional comum, claro, né? Preferencialmente, não é obrigatório, eu já vi isso numa prova de concurso também, preferencialmente articulada com a educação profissional. Então, EJA de preferência junto com a profissional, mas não é obrigatório, né? E aí, esses exames aqui, para concluir o ensino médio, você faz, em vez de fazer o curso, faz só a prova, para poder terminar o ensino médio. Para terminar a EJA, pode ser feitas para os maiores de 15 anos, né? Se forem terminar o fundamental, ou para os maiores de 18 anos, se forem terminar o ensino médio. Então, esses exames colocados aqui, exames que nós temos para terminar, né, para concluir, pode ser feito a nível de fundamental para os maiores de 15 anos e a nível de ensino médio para os maiores de 18 anos, né? E nós concluímos aqui esse vídeo. Nos próximos, então, nós vamos analisar cada uma das etapas, das modalidades da educação básica, né? Entendendo como cada uma se organiza, se respalda legalmente, né? E qual é a proposição que a LDB coloca em relação a modalidades.
e depois entramos então para a educação superior, que cai menos as provas, né? Cai menos. Mas também cai, tem algumas questões que são importantes, alguns artigos que são importantes. Vamos entrar então depois nos próximos vídeos nas modalidades e depois na superior. Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau e até mais.